Olá, sou Daniel Barros, professor da Escola Superior de Polícia do Distrito Federal e escritor. Hoje nós vamos falar sobre qual o papel do artista no momento político em que vivemos. E gostaria de começar com algumas citações. A primeira delas de Jorge Amado, no livro A Hora da Guerra. É um livro que reúne 113 crônicas que foram escritas pelo autor na década de 40, na primeira metade da década de 40, quando enfrentávamos o crescimento do fascismo no mundo inteiro. E Jorge Amado, inquieto e um fervoroso defensor da democracia e antifascista, inquieto com o posicionamento de silêncio da Academia de Letras, ele escreveu alguns artigos a respeito. E ele cita, e aqui eu gostaria de citá-lo. Ele diz: hoje há uma consciência de que a pena ou a máquina de escrever são armas tão mortais nesse cenário quanto o fuzil e a metralhadora. Ora, ele convoca aqui a todos os escritores da época, para a luta contra o fascismo, o crescente fascismo, o crescimento do fascismo no mundo inteiro, e aqui no Brasil esse fascismo representado pelos integralistas, que tinham a mesma bandeira, né, que tem o atual governo, de família, propriedade, enfim, e a igreja, né? Enfim, era uma convocação que ele fazia em defesa da democracia e da luta antifascista. Aí vamos para uma outra citação de Mia Couto. Mia Couto, esse livro aqui, O Voo do Flamengo, é um livro excepcional, muito bom. E em 2001, Mia Couto, ao receber o prêmio Mário Antônio da Fundação Calouste Gulbenkian, ele diz o seguinte sobre o Voo do Flamengo. O Voo do Flamengo fala de uma perversa fábrica de ausência, a falta de uma terra toda inteira, um imenso rapto da esperança praticado pela ganância dos poderosos. O avanço desses comedores de nações obriga-nos, a nós, escritores, a um crescente empenho moral contra a incidência dos que enriquecem à custa de todos e de tudo, contra os que têm as mãos manchadas de sangue, contra a mentira, o medo e o crime. Contra tudo isso deve erguer a palavra dos escritores. Isso Mia Couto escreve no discurso dele em 2001. Bem atual, né? Bem atual. E vamos agora para Tariq Ali, um escritor indiano, paquistanês, na realidade é indiano, nascido na Índia, mas hoje é território do Paquistão, e tem cidadania inglesa, fez seus estudos superiores em ciência política e filosofia na Universidade de Oxford. No início do século, quando dominava o cenário político a família Bush, ele foi questionado por um jornalista de quando ele voltaria às suas escritas de prosa, de romance. Porque no momento ele se dedicava a crônicas e artigos, né? E aí ele responde: quando a família Bush sair do poder, eu voltarei a escrever os meus romances. Enfim, por que eu resolvi abordar esse tema? Em 2018, eu participava de uma mesa sobre literatura no SESC daqui de Brasília, e nos foi feita uma pergunta: qual o papel do artista, qual o papel do escritor no momento político em que vivíamos? Lembre que era o crescimento da campanha presidencial, onde com a prisão do presidente Lula, o Jair Bolsonaro despontava nas pesquisas. Enfim, e para minha surpresa, um colega que estava participando da mesa, né, um colega escritor, ele disse que nós não tínhamos papel, não deveríamos participar, não deveríamos estar dentro da discussão política partidária, porque a arte é independente e isso não nos atingiria. Vejamos bem.
Já no ano seguinte, 2019, um dos primeiros atos do governo, do atual governo, é a extinção do Ministério da Cultura. E com isto, a diminuição abrupta dos recursos destinados ao Ministério da Agricultura, aos fundos de culturas e os órgãos públicos apoiados pelo governo federal, que em 2014 chega a 4 bilhões de reais. Já em 2019, primeiro ano de governo, esse valor cai para 2 bilhões, mas não para por aí. A plataforma de informação sobre orçamento público federal, Siga Brasil, divulga os seguintes dados. Em 2010, o orçamento para o Ministério da Cultura, no governo Lula, foi de 2 bilhões e 600 milhões de reais. 10 anos depois, 2020, esse mesmo orçamento cai para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em 2011, já no governo Dilma, o orçamento é de 3 bilhões e 340 milhões. Mais uma vez, 10 anos depois, esse orçamento é de 1 bilhão e 690 milhões de reais. Ou seja, uma queda praticamente de 50%. E ainda em queda, porque a previsão para 2022 é de 1 bilhão e 600 milhões. Para vocês terem uma ideia, só o governo de São Paulo tem orçado para 2022 600 milhões de reais. E como diz o próprio presidente Bolsonaro, nada está tão ruim que não possa piorar. E aí vem os cortes das empresas públicas federais. A Petrobras, só em 2019, cancela o apoio a 13 festivais culturais. A Caixa Econômica suspende o seu apoio do Festival de Cinema de Vitória, conhecido como Cinema na Praia. Cancela o apoio ao Festival de Rua Caixa Belas de Artes da capital paulista. O BNDES, pasme, em 2018 destinou 858 milhões de reais, para em 2019 esse valor ser dos insignificantes 25,8 milhões de reais, já no primeiro ano de governo Bolsonaro. Isso apenas no primeiro ano. Convém lembrar que a Fundação Getúlio Vargas, em pesquisa feita, diz que de cada R$1 investido na cultura, ele retorna em 1,59 centavos em empregos, contratações e impostos. Ou seja, é um rendimento que gera riqueza para o país. Infelizmente, o governo federal, o governo Bolsonaro, não consegue enxergar esses recursos na cultura como investimento e geração de emprego. E prossegue. Também no primeiro ano de governo, o ministro Osmar Terra, como ministro da Cidadania, para onde foi deslocada o Ministério da Cultura, sendo transformado em Secretaria Especial de Cultura, em 2019, primeiro ano, ele reduz o valor das captações para a Lei Rouanet de 60 milhões para 1 milhão. Para 1 milhão de reais. Uma queda abrupta. De certa forma, como eles não têm conhecimento da questão, não têm conhecimento da governança, isso não causa tanto impacto, porque 90% dos financiamentos, das captações da Lei Rouanet é abaixo de 800 mil reais. E aí ele não tem um efeito tão forte. Mas não poderia parar por aí. E agora o secretário especial Mário Frias, ele baixa o teto dos cachês, entre outras coisas que ele fez, ele baixa o teto dos cachês de 45 mil reais para 3 mil reais. Para 3 mil reais de cachê. Ou seja, ele sabe que isso só vai fomentar pequeníssimas apresentações culturais, pequeníssimos projetos culturais. Ao mesmo tempo em que Mário Frias, o galã da Malhação, baixa o teto de 45 mil para 3 mil reais, ele vai para os Estados Unidos fazer uma visita a um lutador de jiu-jitsu, sabe-se lá o que ele foi fazer, ele gasta 78 mil reais. Ainda sobre a Lei Rouanet,
Conselho Nacional de Incentivo à Cultura era quem aprovava os projetos da Lei Rouanet. Só que está sem seus membros desde abril de 2021. Ocupando esse lugar na Secretaria Especial de Cultura, está a Secretaria de Fomento, que é dirigida nada mais nada menos que um capitão da PM do estado da Bahia. Um capitão que tem recorrentemente negado apoio aos projetos culturais relacionados à Lei Rouanet. Tanto que negou o apoio ao festival antifascista que se realizaria na Bahia. Ora, por que será que esse senhor negou-se a apoiar? Será que ele acha que estava sendo atacado por um festival antifascista? É algo surreal que acontece nesse governo. Algo surreal. Ainda dentro da esfera nacional, o presidente da Fundação Palmares resolve mais uma vez vir com comportamento esdrúxulo e bane 27 personalidades negras do quadro de homenageados da Fundação Palmares. E eu não estou falando de ter banido Paulo Paim, Marina Silva, Benedita da Silva. Eu estou falando de Elza Soares, Leci Brandão, Milton Nascimento, Martinho da Vila, Zezé Mota. Ora, eles não têm parâmetro algum quando o objetivo é atacar a cultura. Vejamos o caso do governador de Rondônia, do PSL, mesmo partido do presidente Bolsonaro. O governador Coronel Marcos Rocha determina, através de seu secretário, o banimento de 43 livros. 43 livros deveriam ser banidos das escolas públicas de Rondônia. Então, entre eles, Rubem Alves, Mário de Andrade, Machado de Assis, Kafka e Euclides da Cunha. Vejam bem, depois desses anos passados, de 2018 para cá, eu gostaria muito de reencontrar esse colega escritor que disse que nós, escritores, não deveríamos nos preocupar com as questões políticas. Para que ele me respondesse se ele se considera responsável, um dos responsáveis, pelo esse desastre terrível que está acontecendo na cultura brasileira. Eu termino por aqui, quero agradecer, pedir para que, se gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Então, um forte abraço e até a próxima.